cidadãos! Hoje vamos falar de nós, o povo brasileiro, e o orgulho de participar dessa nação gigante. Gigante no tamanho, nas belezas, nas riquezas naturais. No esporte, no futebol, na arte, no povo, no amor. Prepare-se para embarcar nessa viagem para dentro do coração de cada brasileiro, onde se encontra um pulsar de orgulho do nosso país. Vamos conhecer um Brasil de diferenças que o tornam único. Um povo que, apesar das dificuldades do dia a dia, encontra na alegria de viver o melhor remédio para os seus problemas. No programa de hoje, você saberá mais sobre os conceitos de cidadania, através de reportagens e entrevistas com especialistas. Verá também como os brasileiros encaram a visão de cidadania e o intenso sentimento de orgulho nacional deste povo tão carismático. Confira! Vamos começar com uma entrevista exclusiva feita com o professor Danilo Basile, um sociólogo especialista no tema cidadania, justiça e violência. Ele explicará um pouco mais sobre o conceito de cidadania. Confira! Olá! A cidadania, como todos sabem, é um tema muito controverso. Para nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas, viemos aqui à casa do professor Danilo Basile. Como vai, professor? É um prazer recebê-lo. Sociólogo formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. O professor vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas mais recorrentes dos nossos telespectadores. Em primeiro lugar, professor, o senhor estuda a cidadania no âmbito sociológico há muitos anos, inclusive já publicou muitos trabalhos. Certamente. Ao longo desses anos, o senhor chegou a conclusões muito relevantes sobre o tema. O senhor poderia enumerá-las para os nossos telespectadores? Olha, como você bem observou, o conceito de cidadania é muito complexo. Existem muitas divergências em fixar um conceito universal. Porém, em meus estudos, consegui identificar que existem 4 pontos de convergência entre os diversos autores. Eu posso enumerar, por exemplo, 4 deles aqui. Todos os autores entendem que a origem do conceito de cidadania, a origem histórica do conceito de cidadania, vem das religiões antigas, da Grécia Antiga e do Império Romano. Foram nessas sociedades em que surgiu a ideia de liberdade, que hoje é a cerne do que nós entendemos por cidadania. Posso dizer também que a cidadania é vinculada à ideia de inclusão e exclusão. Ser cidadão é fazer parte de um algo maior.
certo? Fazer parte de um todo maior que é representado pelo Estado Nacional. Agora, eu posso dizer também que a cidadania pode ser encarada como um status ou como uma identidade compartilhada. Cidadania como status é a pessoa portadora de direitos e deveres. A cidadania como identidade compartilhada, essa identidade compartilhada, ela deriva de uma fusão histórica entre o Estado e a nação. Nós temos uma identidade cultural em comum. Por exemplo, eu me vejo como brasileiro, você também se vê como brasileiro. Você se sente parte desse Estado chamado Brasil. E como nós compartilhamos essa identidade cultural comum, nós acreditamos que é esse Estado que é o responsável por garantir nossos direitos. Nós acreditamos que esse Estado é que deve agir de acordo com os nossos interesses. Um quarto aspecto relevante também é a tensão entre a visão republicana de cidadania e a visão de cidadania como fixada por um contrato. A visão republicana enxerga a cidadania como um repositório de virtudes cívicas. Já a visão de cidadania como contrato, existiria um contrato fixado entre as pessoas, estabelecendo direitos e deveres. Seria quase como uma visão mercantil de cidadania. Entende? Mas, professor, essa não seria uma visão geral da cidadania? Certamente. Atualmente, qual seria a teoria mais aceita na conceituação moderna da cidadania? Olha, a teoria mais aceita atualmente é a de Marshall, que apesar de apresentar alguns aspectos contraditórios e polêmicos, também apresenta argumentos muito contundentes. Marshall divide a cidadania num conjunto de 3 grandes direitos: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos civis consistem nos direitos básicos das pessoas, como o direito à liberdade, direito à liberdade de expressão e ao direito à integridade física. Somente de posse dos direitos civis é que a pessoa pode reivindicar os direitos políticos, que seriam os direitos de uma maior participação no âmbito político, de formar partidos políticos, de escolher seu representante com uma maior sabedoria. Só de posse também dos direitos políticos é que as pessoas conseguirão reivindicar os direitos sociais, que representam melhorias na saúde, melhorias na escolaridade das pessoas e entre outras melhorias no âmbito social. Então, Marshall encara esses 3 direitos como uma evolução, como eu expliquei agora. Se você não tem os direitos civis, existe uma impossibilidade do desenvolvimento democrático da sociedade. É um círculo vicioso. Como as pessoas não têm o básico, elas não conseguem reivindicar as mudanças sociais. Certamente, professor, a teoria do Marshall me parece mais coerente. Agora, mudando um pouco o foco da nossa conversa, quais seriam as principais tendências em relação à evolução do pensamento em torno do conceito de cidadania? Olha, as tendências modernas visam modificar alguns aspectos da cidadania, torná-la mais universal e coerente para todas as pessoas. A cidadania como uma identidade ou como acesso aos direitos, como ela é encarada atualmente, muitas vezes pode aparecer como uma universalidade que é excludente. Muitas vezes um conjunto de pessoas pode, por exemplo, reivindicar os direitos de não conviver com a sordidez humana, não querer, por exemplo, interagir com o mendigo, excluí-lo da sociedade. Esse mendigo seria uma engrenagem fora da máquina social, fora de um certo padrão de dignidade. Ou seja, os menos afortunados seriam desconsiderados. E as novas tendências visam universalizar o conceito de cidadania coerentemente para todas as pessoas. Muito obrigado, professor. Foi um prazer conversar com o senhor. Prazer recebê-lo em minha casa. Muito obrigado pela hospitalidade. A gente vai ficar por aqui. Até a próxima. Tchau. Qual a opinião do brasileiro sobre o próprio brasileiro? A resposta muito mais no próximo bloco do Brasil Repórter.